Olá, amados, graça e paz. Quero te convidar para um tempo de meditação na palavra do nosso Senhor e um tempo sagrado e precioso de oração. Se você tem em suas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, você pode abrir no livro de Reis, capítulo 17, versículo 17 ao versículo 24. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 24. A palavra do nosso Deus diz assim: Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste aqui para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dai-me teu filho. Tomou dos braços dela, levou-o para cima no quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Raiane Fernandes, boa noite. Que o Senhor te abençoe de maneira rica e poderosa. Meu querido e minha querida, vemos aqui um desenrolar de uma história que começa com a profecia que sai da boca de Elias, que durante 3 anos e 6 meses, através da boca de Elias, a profecia se cumpriu e então não choveu sobre a terra. Mas a profecia, a boca de Elias, trouxe consequências também para a sua vida, que passou a estar vivendo uma situação delicada. Boa noite, Luciene Costa. Boa noite também, Dona Maria Edinalva. Pois ele passou a enfrentar sérias dificuldades até em relação à sua sobrevivência, pois ele não tinha mais comida na sua mesa, ele não tinha água para beber, e Deus, de uma maneira sobrenatural, enviando anjos, saciou a fome de Elias e ele bebia água de um riacho. Quando o riacho seca, Deus ordena que ele vá para a casa de uma viúva. E aqui eu quero começar a reflexão nesta noite, junto com você na palavra. Elias, ele sai ali de próximo ao ribeiro onde ele estava, né? Como diz aqui no capítulo 17, no versículo 6 e 7, o lugar se chamava Querite. Ele sai dali e ele vai para Sarepta, né? Ele vai para Sarepta. E interessante, muito interessante, chegando a Sarepta, o Senhor manifesta algo tremendo
através da vida de Elias, que é a provisão para que aquela mulher não morra de fome. Mas a provisão é somente um detalhe, pois aquela mulher, mais tarde, veio a perder o filho. Mas Deus sabia, na sua onisciência, que isso ia acontecer. E olha o quanto foi importante que Elias estivesse ali. Aquela mulher tinha preparado um lugar na sua casa para o profeta Elias, né? E quando o filho dela veio a falecer, Elias foi o instrumento através do qual Deus restituiu o filho daquela viúva. Meu querido e minha querida, nada absolutamente em nossas vidas acontece por acaso. As lutas, as dificuldades, elas existem para nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para manifestar em nossas vidas. Se você permitir, se você deixar, eu sei que muitos falam assim, quem sou eu para permitir que Deus faça alguma coisa em minha vida ou através da minha vida? Querido, se você não permitir, Deus não vai fazer. E eu afirmo isso para você, não baseado em histórias que alguém me contou, mas baseado no que eu tenho vivido com Deus no meu dia a dia. Boa noite, Kelso. Deus abençoe a sua vida, a vida da Cássia, do Caleb, a vida do Fernando, em nome de Jesus. A vida da Kef, a vida do Gilson, a família preciosa. Eu tenho falado baseado no que eu tenho vivido no meu dia a dia. Deus, Ele está sempre a nos preparar para coisas maiores. Mas se eu não permitir, se você não permitir, Ele não vai fazer. E por que não? Porque Ele nos dá livre arbítrio para escolher se vamos permitir ou não. Agora, algo é certo. Se Deus não fizer através da minha vida, da sua vida, Ele vai levantar um outro alguém. Ele vai levantar alguém com quem Ele possa contar. Se não for através da minha vida, da sua vida, Deus vai levantar um outro alguém, mas a glória dele não vai deixar de se manifestar. Boa noite, Érica. Boa noite, Jodias, guerreira, lutadora. O Senhor tem dado grandes vitórias. Glória a Deus. Então, queridos, olha só o que Deus faz. Deus faz uma obra de ressurreição. Mas tudo começa quando Elias chega para aquela mulher e pede um pouco de água. Dá-me um pouco de água. Ela prontamente sai para dar água para o profeta. Elias, então, decide ousar. E ele diz assim, não dá somente água, não. Me dá também um pouco de pão. E aí vem a parte mais difícil. Porque o que ela tinha, dava somente para ela e para o seu filho comer, era a última refeição, e depois eles iam esperar a morte. Ela falou, tem um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, eu vou comer junto com meu filho, depois de comer nós vamos morrer, porque não temos mais nada. Elias fala, faz um bolo pequeno para mim primeiro, depois faz para ti e para o teu filho. Você está disposto a isso? A servir o seu próximo, como a ti mesmo? A estender as mãos para dar? Pois mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. As mãos que se estendem para dar do que as mãos que se estendem para receber. E aquela mulher prontamente prepara um bolo pequeno para Elias, recebe uma palavra profética. Da panela a farinha não vai faltar, nem o azeite da botija, até
que venha a abundância, a fartura novamente, venha a chuva, até que vá a escassez. Mas de repente, o filho dela adoece e vem a óbito. E Deus usa o profeta para restaurar a vida daquele menino, para restituir a alma dele e devolvê-lo para a sua mãe. Meu querido e minha querida, eu quero acreditar juntamente com você em unidade de fé que as coisas maiores, as coisas mais grandiosas em nossas vidas ainda não aconteceram. Elas vão acontecer. Tem coisas tremendas da parte de Deus. Eu posso estar falando nesse instante com pessoas que estão aí travando lutas no seio da família, até mesmo com pessoas que perderam um ente querido, estão enfrentando dificuldades. O CN falou: comeremos e morreremos, como muitos hoje estão nessa pandemia, sem esperança. Verdade, sim. Grande verdade. Muitas pessoas sem esperança, não somente por causa da doença em si. Eu estava vendo ainda há pouco, antes de vir para cá, pessoas que já quebraram financeiramente, já vendo perspectiva do país mais poderoso economicamente falando, Estados Unidos. Eles acreditam que para se recuperar das dificuldades advindas dessa doença, a questão econômica, só daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Tem gente quebrando, literalmente, abrindo falência. Mas a esperança, a vida, em Deus a vida. A vida. Nós estamos praticamente há 15 dias sem nenhuma atividade presencial na igreja que eu pastoreio, mas o meu coração continua cheio de sonhos, cheio de planos, que diz respeito à pregação do Evangelho, a vida sendo restauradas. Hoje tivemos a oportunidade, fomos ali em Belém sonhar com o quê, pastor? No meu caso, com vidas, com almas que o Senhor tem nos dado para cuidar, sabe? Então, meu querido e minha querida, não deixe de sonhar, porque a verdadeira morte, ela se estabelece no íntimo do ser humano, quando ele deixa de sonhar, quando o ser humano deixa de sonhar, quando ele deixa de ter visão, acreditar no amanhã, ele está sucumbindo diante das dificuldades e se entregando à morte. A morte, não permita isso. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero orar com você. Pode prestar muita atenção que eu nunca digo aqui, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Porque o evangelho que eu prego é um evangelho que não me faz levar até você um entendimento que, por causa do título que eu tenho e da posição que eu ocupo, Deus está mais interessado em ouvir a minha oração do que a sua. Não. Em relação à sua vida, às suas lutas, às suas dificuldades, a oração mais poderosa, é a sua. Então, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse instante. E como tenho falado, oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Eu falo com Deus, mas Ele fala comigo. Ele fala contigo. E eu acredito que Deus vai estar falando nesse instante comigo e contigo. Ele vai estar falando contigo durante a noite, durante o seu sono. Você vai estar dormindo e o Senhor vai estar trabalhando com a tua alma, renovando o teu espírito, de uma maneira que amanhã, mesmo apesar das lutas, dificuldades, você venha se acordar renovado. E não, como a Luciene está falando aqui, que o dono de uma fábrica demitiu todos os funcionários e depois se enforcou. Meu Deus, eu sei que está acontecendo coisas assim, mas eu sei que é possível sonhar, é possível ter esperança. E o Deus a quem servimos é um Deus que renova a esperança, renova a fé, o ânimo, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à dor e ao luto.
Ele é o Deus poderoso, é o Deus grandioso, que nunca deixou de se manifestar aos seus. Vamos orar nesta noite, em nome de Jesus. Deus, nos colocamos diante da tua presença, Pai. Aquela mulher que estava, meu Senhor, hospedando o teu servo, sendo instrumento nas tuas mãos para saciar a sua fome, mas que também era uma mulher que tinha suas falhas e os seus erros, e quando ela perde o seu filho, ela fala ao profeta: vieste aqui para trazer à memória as minhas falhas, os meus erros. E Elias, Senhor, poderia ter aceitado a morte daquele garoto, mas ele toma em seus braços, ele leva para o quarto, ele ora, ele clama, Senhor, e o Senhor ouve a oração de Elias e restitui aquele filho que é devolvido àquela mulher. Ó Espírito do Senhor, ó Pai dos órfãos e juiz das viúvas nas tribulações, nesse instante eu te peço, estende as tuas mãos santas, estende, meu Senhor, as tuas mãos poderosas sobre cada pessoa que necessita. Nos grupos da igreja, Senhor, temos recebido pedidos de orações, pais, familiares desesperados que têm colocado, Senhor, muitas vezes a fotografia de um familiar em um leito, pedindo, Senhor, ajuda para que chegue até aqueles que governam. Deus, eu não tenho acesso aos que governam, mas eu tenho acesso ao Senhor, porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e eu invoco juntamente com os meus irmãos nesse instante o mover das tuas mãos poderosas, apesar de quem somos. E te suplico, Pai, faz uma obra grandiosa, faz uma obra gloriosa, acende a chama do Espírito e dá ânimo à alma. Senhor, as dores, as debilidades do corpo, a fragilidade das células, dos órgãos que foram afetados, Senhor, por esse vírus ou qualquer uma outra doença, traz nesse instante o renovo, sopra das tuas narinas o fôlego da vida e faz, Senhor, a tua glória resplandecer em cada vida, e assim o teu nome será engrandecido, o teu nome será exaltado. Ó meu amado e minha amada, meu irmão e a minha irmã em Cristo Jesus, levante agora a sua mão direita, em um ato profético, abra a sua boca e verbalize agora a fé que queima, a fé que arde no seu coração. Declare bênção sobre a sua vida, declare bênção sobre a sua casa, declare bênção sobre a sua família, declare bênção sobre as suas finanças. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro nesse instante a bênção do Senhor sobre a vida da Patrícia Guimarães Ferreira, sobre a vida da Gabriela Patrícia Guimarães Ferreira, da Alissa Gabriele Guimarães Ferreira, do Vitor Gabriel Guimarães Ferreira. Deus, eu consagro a Ti a vida da minha mãe, a vida das minhas irmãs, do meu irmão, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, dos meus tios, dos meus primos. Deus, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a igreja que me deste o privilégio e a honra de pastorear, o ministério que se encontra embaixo da minha autoridade pastoral, membros, congregados, visitantes e familiares de todos aqueles que de alguma forma direta ou indiretamente têm feito parte do Ministério Internacional do Espírito Santo. Sejam abençoados em nome de Jesus, sejam prósperos em nome de Jesus, sejam curados em nome de Jesus, sejam agraciados pela poderosa mão do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao nosso amado Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, não peça mais nesse instante. Abra os seus lábios e agradeça a Deus. Eu tenho certeza que a bênção dele já se encontra
sobre a sua vida, sobre a sua família. Amélia, ovelha amada do Senhor, família querida, seja abençoado você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo mais, às 19h30 desta quarta-feira, estaremos em um culto online, ministrando a palavra do Senhor. Bênção sobre a sua vida. O mesmo vai estar acontecendo sexta-feira também, às 19h30. E no domingo, às 18h. Um forte abraço. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue abençoando você e a sua casa. Você e a sua família. Deus é contigo. Creia nisso de todo o seu coração. Que o Senhor dê para você uma noite abençoada, um sono restaurador e reparador. Reparador na sua alma, no seu espírito e no seu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Fique com o Pai. Em nome de Jesus.